Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Emagrecimento, diabetes, remédios, entre tantos outros tratamentos que tem para esse tipo de situação. E claro que emagrecimento, a gente precisa também fazer esporte, cuidar da nossa saúde. Mas hoje estou trazendo um médico endocrinologista, o Dr. Matheus Dornelli Severo, para falar sobre tratamentos injetáveis para emagrecimento e diabetes. Dr. Matheus, é um prazer tê-lo aqui no programa Fala Doctor, falando desse assunto, que em geral, né, pega uma camada muito grande de pessoas, né? Sim. E que hoje, na situação de remédios, se tem aqueles injetáveis e aqueles que a gente toma, né, o comprimido. Mas hoje, especificamente, vamos falar então sobre os tratamentos injetáveis. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Douglas. Fazia tempo que a gente estava até devendo essa visita, né? É verdade. Mas uma hora a gente consegue. Que bom. Como tu bem falou, né, são remédios que estão aí na mídia, inclusive esses medicamentos originalmente, que a gente chama a classe como agonistas do GLP-1, foram originalmente desenvolvidos para tratamento do diabetes tipo 2. O GLP-1 é uma substância que o nosso intestino produz quando a gente se alimenta, e essa substância, além de sinalizar o pâncreas que os níveis de glicose vão começar a subir na corrente sanguínea, então serve para avisar o pâncreas que ele precisa secretar insulina. Essa mesma substância também age no hipotálamo da gente, explicando, né, que os níveis de glicemia subiram, né, e que a gente pode comer menos, então tem um efeito inibidor do apetite. A diferença desses medicamentos comparado com o GLP-1 que a gente já tem no organismo é que essas substâncias imitam o efeito do GLP-1, só que com uma duração maior, né? A gente tem medicamentos dessa classe de uso diário e também de uso semanal. Para uso diário no tratamento do diabetes existe a liraglutida, que o nome comercial é Victoza. E para tratamento da obesidade, a gente também já tem a apresentação do liraglutide para tratamento da obesidade, que se chama Saxenda. É a mesma substância, às vezes os pacientes têm dúvidas, né? Remédios com nome diferente, é a mesma substância. A diferença é que o de tratamento para diabetes, a caneta, o dispositivo de aplicação, entrega uma dose menor, e o para tratamento da obesidade entrega doses maiores. E o que entrou agora na mídia, que apareceu, né, em vários veículos de comunicação, a semaglutida, que é de uso semanal, que a gente já tem a semaglutida para tratamento do diabetes, que se chama Ozempic, de 1 mg, você usa de uso semanal para tratamento do diabetes. Funciona para baixar peso, mas não é a mesma apresentação que tem no exterior, que vai entrar no segundo semestre no Brasil, que se chama Wegovy, com W, né? Wegovy, que entrega doses mais altas e é um dos medicamentos mais potentes que se tem hoje disponível internacionalmente para tratamento de sobrepeso e obesidade. Lembrando, né, os pacientes às vezes, o remédio vai resolver o problema. Não, porque a obesidade, bem como tu pontuou no início, é uma doença multifatorial, e a mudança do estilo de vida com alimentação, suporte nutricional, atividade física. Então o tratamento da obesidade é multidisciplinar, né? Precisa participar endócrino, precisa participar nutricionista, educador físico, uma turma bem grande que se envolve para ajudar as pessoas, primeiro, perder peso, e segundo, não recuperar o peso perdido. Sim. Dentro da situação do emagrecimento, muitas pessoas elas querem emagrecer assim de uma forma com muita veemência em dietas onde se come agora e daqui 10 horas, 12 horas vai comer a próxima, né, dentro desse balanço alimentar. Padrões alimentares muito restritivos. Mas nesse intervalo, o organismo pede, né, pede um alimento. E aí nessa situação, com remédio ou sem remédio, qual é a diferença? Isso é uma percepção muito importante. Sempre que a gente reduz a ingesta alimentar, existe uma série de substâncias no nosso organismo que a gente chama de peptídeos ou hormônios, né, que ficam desbalançados. Existe o peptídeo YY, GLP-1, GIP, grelina, adiponectina, várias substâncias. Quando a gente come menos e começa a baixar o peso, ocorre um desequilíbrio, porque o nosso organismo entende, o Douglas está emagrecendo, será que ele está passando fome, será que isso aí é bom? E tenta
te puxar para o peso anterior. Quando a gente usa um medicamento, a gente tenta enganar, entre aspas, o organismo desses mecanismos de puxar o peso para o normal. Então, o que é o efeito farmacológico? É justamente isso, né? A gente, no momento em que o paciente baixa o peso, essa sensação de fome diminui, né? Às vezes os pacientes perguntam assim: doutor, esse remédio aí acelera o meu metabolismo? Não existe nenhum remédio que acelere o metabolismo. Todos os remédios que a gente tem disponíveis mexem ou no apetite, né? Reduz a ingesta, ou causam uma maior sensação de saciedade. Que esses tratamentos injetáveis têm isso. O trânsito do estômago e do tubo digestivo fica mais lento, então o que a gente come fica uma digestão mais lenta, mais pesada, entre aspas, né? E aí o paciente acaba sentindo fome mais tarde do que sentiria antes do tratamento. Então, nesse tempo, o remédio que ele toma, claro, ele perde a fome, vamos dizer. Ele perde a fome. E mesmo se alimentando, tem pessoas que se alimentam em 3 em 3 horas, estão sempre, Sim. E tem uma situação também que pessoas que tomam alguns tipos de remédios para emagrecer, eles vão aos pés mais rápido, assim, mais em pouco tempo. Sim, esses medicamentos, os agonistas do GLP-1 dessa classe, que é o Saxenda, o Ozempic, o Victoza, tem esse efeito de mexer na motilidade do tubo digestivo. Os efeitos adversos mais comuns são náusea, porque como o estômago esvazia de uma maneira mais lenta, o bolo alimentar ali fica mais tempo parado no estômago, vamos dizer assim, né? Então, esse sintoma de náusea é bem frequente, principalmente quando a gente inicia o tratamento ou quando a gente ajusta a dose para cima. E isso também no tubo digestivo de algumas pessoas percebem constipação e outras podem perceber diarreia, porque o medicamento mexe no trânsito do intestino. O efeito do medicamento tende a ser mais de estase, né? Fazer a peristalse, assim, o bolo alimentar ser empurrado de forma mais lenta. Mas, né, quando o bolo alimentar acaba ficando progredindo de forma mais lenta no tubo digestivo, e também dependendo das mudanças que o paciente faça, às vezes pode acontecer de ocorrer diarreia também, né? Então, eventualmente, algumas pessoas podem ter diarreia com esse tipo de medicamento também. Num tratamento em que não há o profissional, que não há o médico, e que essa pessoa ela toma esses remédios sem a orientação, pode gerar complicações futuras? Pode, isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla, né? Automedicação é uma coisa muito ruim. Como o custo do medicamento é alto, né, e o maior risco do paciente, assim, além da perda, queima de recursos, porque esse tipo de medicamento é caro, no momento em que tiver um efeito adverso, não saber se aquilo ali, no momento que tiver um sintoma, não saber se aquilo ali é um efeito adverso ou se é algum outro problema, né? Então o profissional ajuda a ajeitar isso aí. Outra coisa, não receber orientação apropriada com relação à alimentação, os outros cuidados, principalmente de manutenção do peso, usar doses erradas e usar o medicamento de forma errada é outra coisa que a gente vê bastante. Às vezes o paciente, por ser um dispositivo, né, de aplicação, às vezes o paciente não sabe usar da forma correta, acaba injetando o medicamento dose errada, em lugar errado, armazenando de forma errada. Então tem vários componentes de erro, né, no tratamento, que sem um profissional de saúde acompanhando, sem um médico acompanhando, tem risco da pessoa usar o medicamento e não ter aquele efeito que esperava ter, né? Sim. As situações que pessoas, num almoço ou numa janta, em que estão comendo, por exemplo, os gaúchos gostam muito de uma costela gorda, né? Isso. E daí, logo já tomo remédio, eu tomo antes, eu tomo depois, que eu não sei se é por orientação médica ou não, para que ela se sinta depois, né? Depois melhor. Esse medicamento, assim, os medicamentos dessa classe são de uso diário ou semanal, né? Como o medicamento tem um efeito de 24 horas, o horário do dia que tu aplica não faz muita diferença, né? Então algumas pessoas, eu vou comer, então vou fazer depois para fazer o efeito. Não é bem assim que funciona a farmacologia do remédio, né? Ele vai simular o efeito do GLP-1 por 24 horas.
Então, essa sensação de estase depois de que se come alimentos gordurosos acontece bastante com esse tipo de medicamento. Tanto que as orientações que a gente dá para os pacientes que vão começar a usar o medicamento, né? Evitar comida muito gordurosa, evitar porções muito grandes, evitar consumo de bebida alcoólica. Essas 3 coisas pioram a náusea, pode induzir vômito, porque são alimentos de digestão mais difícil, que naturalmente o nosso estômago já tem dificuldade em empurrar para frente. E beber água gelada é uma coisa que ajuda a melhorar o sintoma da náusea nos pacientes que estão em uso desse medicamento, né? Melhorar, ajuda a melhorar a náusea. Inclusive, por incrível que pareça, assim, né, a gente, qual é o mecanismo fisiopatológico disso, assim, né? Até questionei uma vez pro pessoal do laboratório, não souberam me explicar, mas na prática funciona, né? Então a gente orienta assim, toma água gelada quando tiver com náusea, que vai te ajudar na náusea, né? Quais são os desequilíbrios maiores que acontecem de estar tomando esses tipos de medicação com mais veemência, com mais vezes? Assim, todo medicamento, né, como eu estava explicando no início, deve ser feito com acompanhamento médico para a dose ser aumentada no momento certo. Então, esses medicamentos geralmente têm protocolos de uso que a gente aumenta no momento certo e também de acordo com a tolerância do paciente, né? No uso por conta própria, às vezes as pessoas estão ansiosas por ter feito rápido demais, começam a aumentar o remédio de forma muito rápida, aí não toleram bem, né, e não conseguem manter o uso. Sim. Entendeu? Então, assim, o maior risco, o maior problema que eu vejo na automedicação é esse, na titulação do remédio, na forma como usa. Com relação a efeitos de longo prazo, como tu falou, nas pessoas que têm realmente indicação de usar, hoje a indicação de uso desses remédios são para pessoas com diabetes tipo 2, especialmente quando estão acima do peso, e para pessoas com obesidade, que são aquelas pessoas que têm um índice de massa acima de 30, ou com sobrepeso, índice de massa de 27 ou mais, com problemas associados ao peso. Por exemplo, está com peso alto, está com problema articular no joelho, está com peso alto, o colesterol está subindo, está com peso alto e a glicose está subindo. Esses são os pacientes que se beneficiam do tratamento. Nos estudos que a gente tem hoje, né, que são estudos que já tem, alguns já têm 5 anos, alguns até, no caso do liraglutida, até se aproximando de 1 década de uso, esses remédios nesses grupos de pacientes, inclusive, assim, tem evidência que ajude a melhorar a gordura no fígado, doença hepática gordurosa não alcoólica, e diminuir risco cardiovascular, risco de infarto, AVC, esse tipo de problema, especialmente nos pacientes que têm diabetes. Tá? Nas pessoas de baixo risco, que algumas pessoas às vezes, quero usar o remédio umas semanas para entrar no vestido da formatura. Sim. Não é recomendado o uso desse remédio para esse perfil, né? Pessoas assim, que já estão num peso muito próximo do ideal, né? Não tem uma indicação precisa. Esse perfil de paciente, o mais correto, o mais adequado é mudar o estilo de vida, fazer exercício físico, se alimentar melhor, né? Bem, o primeiro bloco, né, já está aí no finalzinho, mas eu já vou deixar algo para nós falar no segundo, que é a respeito daqueles que gostam muito do açúcar, tá? Então, você que tem essa gana de comer alimentos açucarados, né? Eu chamo o formigão. Assista agora o segundo bloco, em breve. Até breve.
Então, gosta de um quindim, de um pudim, de um brigadeiro, né? Ou até mesmo, não sei, tem os assaltantes de geladeira no meio da madrugada que pegam um potinho assim, que sobrou pela metade do leite condensado. Então, com cuidado, pessoal. Aqui o médico vai explicar muita coisa para vocês. Aí, doutor Matheus. Isso aí. O que tu estava comentando agora, descrevendo, é um comportamento alimentar que a gente chama de fissura, né? Então, alguns pacientes têm isso de procurar determinados tipos de alimento. Então, eventualmente a gente atende pacientes e diz, eu almoço bem, tomo café direitinho, janto, mas uma vez por semana eu tenho que ir na pizzaria X aqui da Santa Maria e me arrebentar no rodízio, ou eu tenho um problema com chocolate, é uma coisa que eu busco sempre, não consigo ficar sem. Isso é uma coisa que faz parte, né, do tratamento do excesso de peso, da obesidade, que é importante, né? Orientar a alimentação, orientar exercício físico, dar suporte para o inibidor do apetite, mas essa parte de tratamento, às vezes emocional, comportamental, é importante também, né? Quando a gente detecta que um paciente possa ter um comportamento de fissura, compulsão, vale a pena consultar também com o psiquiatra, com o psicólogo para fazer esse diagnóstico, porque existem tratamentos que ajudam a tratar isso, né? Às vezes o paciente está usando um medicamento injetável, né? E tem um problema emocional associado que serve de gatilho, tu trata esse problema emocional e aí tu acaba melhorando a eficácia do tratamento, né? No caso da compulsão alimentar, existe o medicamento lisdexanfetamina, topiramato, remédios que não são injetáveis, são decomprimidos, mas a gente eventualmente acaba utilizando também, né, com o suporte de um psiquiatra, um profissional de saúde mental, para ajudar melhorar o comportamento das pessoas, as pessoas não terem menos essa fissura, essa procura por alimentos específicos. Sim. E o que no dia a dia, o que vê mais? A situação do diabético, ou do obeso, ou diabetes com obesidade, e a procura também do paciente, vamos dizer assim, aquele paciente ou a paciente que tem uma festa daqui a um tempo e aí quer emagrecer a jato. Tem de tudo. Assim, hoje no Brasil, principalmente no período pós-pandemia, tem dados assim, mostrando que até 60% da população está acima do peso e 20% obeso. Então, assim, é uma coisa que às vezes eu falo para pacientes. E a diabetes? O diabetes fica entre 9% e 12% mais ou menos, e com a prevalência subindo. Porque o diabetes funciona assim: primeiro aumenta o peso e depois vem o diabetes, porque, né, o excesso de peso seria um pré-requisito, entre aspas, para o diabetes tipo 2, né? Então, epidemiologicamente, primeiro a população aumenta de peso e depois começam a surgir casos de diabetes. Com esse excesso de peso todo que a gente tem hoje, vai vir uma onda muito grande de diabetes na sequência. No consultório privado que eu trabalho, né, e também no ambiente de sistema único de saúde, a gente acaba atendendo bastante pacientes com excesso de peso, né? No consultório privado, bastante pessoas assim antes do diabetes. No SUS, mais pessoas com casos mais graves, né? Até pela dificuldade de acesso que eventualmente acontece, né? Então acaba priorizando no sistema de saúde os casos mais graves, são os que acabam chegando ali no hospital universitário. No consultório a gente trabalha bastante assim com pessoas com sobrepeso, antes de obesidade, né, com diversos níveis de obesidade. E como eu estava falando ali, por prevalência a gente vê bastante. O perfil esse que tu comentou também, né? Agora tem praia, eu quero ir para Floripa e botar o biquíni e tal. Uhum. Assim, o peso, eu sempre gosto de explicar para os pacientes, é um manejo de médio e longo prazo, né? Se tu chegou em novembro querendo ir para a praia em janeiro, né, e usar medicamento para isso, pode tirar o cavalinho da chuva que não vai dar certo. Exatamente. O que tu tem que fazer é assim, em novembro para o ano que vem, né, cuidando do estilo de vida, fazendo atividade física, eventualmente usando algum medicamento, se tiver indicação, aí sim, né, vai ter uma redução significativa de peso. E outra, a gente considera metas realistas, que às vezes as pessoas assim põem muita expectativa. Eu vi
uma mulher falando no TikTok que emagreceu 50 quilos com o Ozempic. Não é assim na maioria das vezes, né? A redução, em média, fica assim entre 7% e 15%, dependendo do tempo de uso, das medidas associadas. E as metas realistas, como eu estava comentando, os primeiros 90 dias de tratamento reduzir pelo menos 5% do peso, os primeiros 6 meses pelo menos 10% do peso inicial e no que fechar um ano 15%, que é uma redução super significativa. Nossa. Tem pessoas que emagrecem mais que isso? Tem, né? Vai muito, principalmente da adesão à mudança de estilo de vida, se alimentar melhor, fazer mais exercício físico. A disciplina. Exatamente, a disciplina, o suporte emocional, porque por incrível que pareça, a alimentação, tem vários tipos de alimentos que confortam a gente, né? Você chega cansado, assim, teve alguma treta no trabalho, na escola, na faculdade. Vou comer alguma coisa para me sentir melhor. E a mesma coisa, quando tá feliz também, né? Vou tomar uma cervejinha e tal, vou comer uma fritura. Então tem esse fator emocional da comida que a gente tem que tentar diferenciar isso, né? Não é uma coisa muito legal, faz parte da nossa cultura, mas a gente tem que tentar trabalhar isso com os pacientes, principalmente nos que estão acima do peso. Bom, já que falaste em cerveja, né? Sim. A bebida e o remédio. Sim, isso também, outra coisa muito importante, como a gente está conversando dos medicamentos injetáveis, né? A bebida alcoólica tem um retardo do esvaziamento gástrico, né? Então, o paciente que está usando o medicamento injetável nota naturalmente que a bebida alcoólica não começa a sentar mais, né? Inclusive a gente vê assim, os pacientes começam a usar, a gente prescreve o medicamento, começa a usar o medicamento, tá usando lá o Saxenda. Doutor, posso beber? Poder, pode, mas não deveria, por 2 motivos. Porque o álcool é caloria, né? E é uma caloria vazia, não tem nenhum valor nutricional, é só caloria a mais. 1 grama de álcool tem 9 calorias, então parecido com 1 grama de gordura, tá? E o outro ponto é que piora aqueles efeitos adversos de náusea. Então, às vezes, tu tem dificuldade em aderir ao remédio, titular a dose, aumentar a dose, para poder beber, então não faz muito sentido. Os próprios pacientes dizem assim, tentei tomar uma cervejinha, me deu náusea, então alguns pacientes, por incrível que pareça, até param de beber, né? Por efeito do medicamento, porque quando tomam a bebida alcoólica usando o medicamento, não se sentem bem. E olha aí, viu só? Mas não é que você quer parar de beber que vai estar tomando esse tipo de remédio, não. Exatamente. Tem que ter indicação certa, viu? Não vamos se passar. Essa indicação ainda não tem. Eu até imagino que talvez no futuro até pode ser que seja pesquisado, mas no momento ainda não tem. Agora, em se tratando em tecnologia medicamentosa, sim. Hoje os remédios estão muito mais evoluídos. Sim, sim. E a situação também que se usa, até mesmo com a parte multidisciplinar, melhorou muito para quem procura um tratamento. Exatamente, para o tratamento de sobrepeso e obesidade, nem precisa ir muito longe, né, Douglas? Até uns 5 anos atrás, o que a gente tinha basicamente era sibutramina, né? Que é um medicamento que algumas pessoas respondem muito bem, mas por um estudo que acabou saindo da sibutramina, se eu não me engano foi em 2009, se restringiu muito o perfil de paciente que pode usar, né? Pessoas que têm risco cardiovascular elevado, a sibutramina pode aumentar esse risco, inclusive no estudo se observou alguns eventos como AVC, infarto, algumas complicações, então é um perfil mais específico de paciente. O Orlistat, que era um medicamento que inibe a absorção de gordura, de adesão difícil, porque dá diarreia, esteatorreia, uma diarreia gordurosa, né? E também a posologia, tu tem que tomar 3 vezes ao dia com as refeições, então não caiu no gosto popular, vamos dizer assim. O topiramato, que é útil, principalmente naqueles pacientes que têm fissura, né? E depois que começou a entrar o Saxenda, o Ozempic para o tratamento do diabetes e a mesma substância, o Wegovy, que vai entrar agora. E também tem um outro medicamento chegando no mercado nacional, que é uma associação de bupropiona com naltrexona, que também tem efeito inibidor do apetite. São medicamentos combinados que também tem um efeito parecido
o do topiramato de agir em áreas de recompensa do cérebro, né? A bupropiona, por exemplo, é um medicamento usado para tratamento de tabagismo, naltrexona para tratamento de abuso por opioides, então trataria um vício na comida, né? Sim, claro. Entre aspas, assim, né? É um medicamento que está entrando. Então, o arsenal terapêutico com medicamentoso evoluiu bastante, com remédios mais potentes, né? Sim. Então, a gente consegue tratar mais pacientes hoje do que conseguia há uns 5, 10 anos atrás. E esse tratamento é 1 ano? Depende? Isso é uma pergunta muito importante, né? Os pacientes sempre perguntam, o remédio é caro, né, doutor? Quanto tempo eu preciso usar? Primeira coisa, assim, o tratamento para obesidade não é só o remédio, né? O tratamento para obesidade é a mudança do estilo de vida e essa tem que ser perene, para sempre. Então, a gente ouve dos pacientes, eu estou cansado, eu sempre tenho que me cuidar e tal. Mas quem tem problema do peso vai precisar se cuidar sempre, né? Então é uma coisa que vai ser, né, é bom manter um vínculo com o médico para ir monitorando complicações do excesso de peso, para ir dando reforço positivo, todas essas coisas. O tratamento medicamentoso, quando a gente prescreve, o tempo mínimo de uso nos ensaios clínicos é de 2 anos, 24 meses. Mínimo? Mínimo, né? Há alguns pacientes que respondem muito bem. A partir do 1º ano, a gente pode tentar começar a retirar o medicamento, né? Titular para baixo a dose. Mas tu suspender antes desse prazo, tem estudos mostrando que o paciente começa a reganhar o peso, né? O momento correto de se suspender um tratamento desse tipo, é no momento em que o paciente baixou o peso, manteve ele estável por um tempo, para aqueles hormônios todos que a gente tinha comentado no início se reequilibrarem, o teu organismo entender que o teu peso novo é esse mais baixo agora, e aí a gente começa um processo de retirada aos poucos e observando para ver se não vai ter ganho de peso. Alguns pacientes, às vezes, a gente precisa manter por mais tempo, né? Paciente, por exemplo, que usa o Ozempic ou usa o Victoza para o tratamento do diabetes, a gente usa por tempo indeterminado. O paciente começa a usar e, em princípio, não vai parar mais, né? Para tratamento de sobrepeso e obesidade, é aquele negócio. Pelo menos, idealmente, 2 anos. Existem alguns casos que a gente consegue tirar antes. Eu quero usar 3 meses para ir para a praia, a tendência é que vai baixar e depois vai reganhar o peso, né? O que é via de regra acaba acontecendo com algumas raras exceções, né? Indicação para crianças? O medicamento, o Saxenda, está aprovado para criança, tá? A partir dos 12 anos de idade, se eu não me engano. Então, está aprovado para criança. E com determinado peso também. Sim, para criança tem que estar com sobrepeso, né, obesidade e também para diabetes tipo 2. E a semaglutida também está aprovada para o público pediátrico. Porque tem aumentado a obesidade na infância, né? Isso, tem aumentado, então está aprovado. Se eu não me engano, a partir dos 12 anos. Depois eu posso revisar isso aí melhor. Mas dá para usar para o público pediátrico também, né? Para crianças muito pequenas, a gente fica meio sem opção farmacológica, né? Sim. Então, é um medicamento que é estudado a partir de determinada idade, porque a alimentação de criança está muito relacionada ao ambiente familiar, estilo de vida, e são coisas assim que a gente também se preocupa sempre com o crescimento, com o desenvolvimento da criança, né? Sim. Aí tu oferecer um medicamento às vezes tão cedo, a relação custo-benefício tem que ser estudada melhor, entende? E aí, gente? Gostaram? Não tem como não, né? Olha o que ele falou. Nossa, muita coisa aprendi junto aqui. Mas, como chegando ao final do programa, né? Eu sempre peço ao convidado que deixe uma mensagem final para esse público que está nos assistindo. Então, pessoal, a mensagem mais importante que eu considero é sempre prezar por qualidade de vida, tá? Às vezes a gente está em redes sociais acompanhando corpos e formas físicas que não são a realidade. Então a gente, às vezes, né, segue o fulano, a beltrana, a ciclana, cria expectativas irreais, muitas vezes com filtros de imagem e tal, e isso não é legal, tá? Quando um médico vai prescrever um tratamento para baixar peso, quando esse tratamento para baixar peso for promover saúde, não beleza, não estética. Então, esse é o principal recado.
É importante manter o peso, é importante baixar o peso, quem está acima do peso, mas procurando sempre saúde, não se expor a risco, tratamento por conta própria, unicamente por aparência, tá bom? Esse é o objetivo do programa Fala Doctor, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Dr. Matheus, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui. Uma vez convidado, sempre convidado. É só escolher o tema, não é? Que esse público que nos vê e nos escuta, eles estão se informando de algo que cada programa, cada entrevista é útil, não só para quem está assistindo, como também aquele que assiste, divulgar o programa Fala Doctor. Gente, muito obrigado, né, pela sua audiência. Muito obrigado por ter vindo aqui no programa Fala Doctor. Eu que agradeço. E que tenha uma excelente noite. Até a próxima!